palavra do Senhor? Abra aí comigo, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Acompanhe comigo a leitura aí, por favor. Salmo de número 115, com o título Honras somente a Deus. Versículo 1, primeiro diz assim: irmãos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo quanto faz lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre seus filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, recentemente eu pregando aqui sobre os Salmos, e essa introdução que eu usei, eu repeti aqui a respeito do conteúdo dos livros e da composição do livro, não, dos Salmos, né? É um livro dos Salmos, mas o conteúdo de cada um desses Salmos. Os Salmos geralmente eles surgem, eles são escritos mediante a um momento em que o seu autor está passando. Tanto esse quanto qualquer um outro salmo, ele é decorrente, ele está vindo de uma vivência, de uma experiência do seu autor. Então, os salmos, eles surgem após grandes momentos de alegria que o seu autor está passando. Então, ele vai e compõe o salmo mediante ao momento de alegria que ele está passando. Os salmos também são compostos, não sei se você lembra lá do Salmo 52 32 que nós lemos, e o Salmo 51 são do mesmo autor. Eles vêm depois de uma vivência do seu autor, depois do pecado do seu autor ser descoberto e ser denunciado e ser apresentado diante de Deus. Então o salmista, ele escreve os dois salmos, o 32 e o 51, depois de uma determinada experiência. Nesse caso, uma experiência de denúncia de pecado e como consequência de arrependimento. Então os salmos, eles vêm depois de um momento, ou como consequência de um momento de grande alegria. Vem também depois de um momento de grande confissão de pecado. Então o salmista vem e escreve. Os salmos também, eles vêm depois de momentos de frustração ou de frustrações, mais de uma. Pode vir também depois da confissão do pecado, como eu disse. O salmo também vem depois vieram depois de derrota do povo de Deus. Depois do povo ter
perdido por causa do pecado ou por causa de um trabalhar de Deus na vida, e alguns dos salmos são escritos. Os salmos também são escritos diante de alguns grandes feitos de Deus, ou para relatar esses grandes feitos de Deus. Os salmos também são escritos para reafirmar desejo de pessoa diante de Deus. Quantos versículos nós lemos nos salmos que uns dizem: a minha alma tem sede do Deus vivo, assim como a corça suspira pelas águas, assim sou eu diante do meu Deus. Então os salmos também são escritos diante de desejo dos seus autores em se relacionar com Deus. Os salmos também são escritos diante de grandes dificuldades, ou depois de momento de dificuldade, ou num período de grande dificuldade. Então os salmos podem vir antes, durante ou depois de alguns momentos, para relatar algumas realidades que os salmistas, seja depois viveu, durante que está vivendo, ou depois que viveu, que irá viver, está vivendo, ou que irá viver. Viveu no passado, está vivendo no presente, ou irá viver posteriormente. E esse salmo, diz alguns estudiosos, ele é escrito, a gente não sabe exatamente o que antecedeu, a escrita desse salmo. Alguns estudiosos dizem que o salmo foi escrito depois de uma grande vitória. Aí então o salmista escreve, não sei se você tem até um filme chamado Henrique V, alguém já viu? Filme, tem no YouTube lá, um filme bem antigo. O filme narra a guerra dos 100 anos, a guerra da Inglaterra contra os franceses, lá em 1456 aproximadamente. Narra a guerra de Henrique V contra a França. E o império inglês, mesmo em quantidade menor de soldados, ao enfrentar o exército francês, eles vencem. Depois deles vencerem, isso é muito relatado lá, isso é relatado explícito assim no filme. Depois do império inglês vencer, e todos os soldados estavam comemorando, de repente Henrique V pedem para todos pararem. Depois de todo mundo parar, Henrique V lança o primeiro versículo desse salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas só ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então provavelmente esse salmo foi escrito depois de uma grande vitória. Então o salmista reconhece que vitória veio em decorrência da ação de Deus na vida do povo. Como eu disse, então é bem provável que esse salmo tenha sido escrito depois de uma grande intervenção de Deus. Então o salmista tem a intenção de escrever para chamar a atenção de que nós devemos honrar a Deus. E à medida que ele vai discorrendo sobre o salmo, ele vai falando, ao meu entender, na explicação, à medida que ele vai discorrendo sobre os 18 versículos, ele vai falando como é que nós podemos enfatizar esse versículo primeiro no restante da nossa vida. Como honrar ao Senhor. Então o Salmo 115 tem essa premissa: como nós podemos e como nós devemos honrar a Deus. Então no primeiro versículo o salmista vem trazer isso muito claro, diante de uma pergunta que nós, ao interpretarmos, podemos levantar: como podemos honrar ao Senhor? O primeiro versículo ele fala: nós podemos e devemos honrar o Senhor rendendo glória e reconhecendo que é Deus a nosso favor, que é Deus que opera no nosso meio, reconhecendo que tudo, absolutamente tudo procede do Pai. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 1 novamente. Ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmãos, acho que uma das coisas que a gente pode reconhecer, e talvez uma das coisas mais difíceis da gente reconhecer, é que é Deus. Diante de grande vitória, a gente tem a tendência de lá no fundo da alma da gente trazer glória e reconhecimento para a gente.
O salmista chega num nível, por isso que pela manhã nós dissemos que também os salmos, ele é uma expressão de relacionamento e de reconhecimento de quem Deus é. Quem está escrevendo esses salmos é gente que sabe quem Deus é. E se tem algo, irmãos, que abençoa a vida da igreja, é gente que é maduro. Não que eu seja, mas a igreja precisa de gente madura. E os salmos apontam esse amadurecimento dos filhos de Deus. Provavelmente o autor teve uma grande vitória, mas no auge da sua vitória, ele faz como Henrique V, rei da Inglaterra. Ele para tudo e fala: gente, reconheça algo, é Deus. Deus dá as vitórias. E se tem algo que a gente tem dificuldade, é reconhecer que as derrotas, em alguns momentos, não é Deus quem dá também. Lá quando Jó perde tudo, ele fala: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em alguns tem algumas coisas com relação ao diabo. Nós não podemos superestimar o diabo. O que é isso? É tudo falar que é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode subestimar. O diabo existe e ele está ao derredor dos filhos de Deus, caçando brecha para entrar e destruir. Agora, nem tudo é o diabo, mas também tem coisas que é o diabo, que age. Vocês acham que ele está morto? Não está. Se acha, está errado. O diabo continua a trabalhar, mas Deus, no final das contas, tudo é Deus. E o salmista chega nesse nível de amadurecimento, após provavelmente uma grande vitória. Ele para o povo e fala: irmãos, reconheçam que essa vitória procede de Deus. Imagina daqui uns 5 anos, a nossa igreja está completamente lotada de gente lá em cima, galeria lotada, e a gente pensando o que nós vamos fazer para comportar 500, 1000 pessoas aqui dentro. Aí algumas pessoas podem imaginar: não, aí vamos fazer a outra hipótese, sai esse pastor, entra o outro pastor e a igreja bomba. Não é por causa do pastor. Tem que ser reconhecimento de que é Deus. Se não for Deus, é só de cabeça para cabeça. Se não for Deus, pode até estar cheio de gente, mas que não reconhece verdadeiramente quem é o Senhor. Então é Deus. O salmista, nesse auge de amadurecimento, de vitória provavelmente, ele reconhece: é Deus que faz isso. Não é nós, não a nós, mas ao Senhor. A gente chegar num estágio de crescimento, de avanço, mas isso não sair da alma e do coração da gente, que foi Deus, de que é Deus e de que sempre será o Senhor. Tem que ter gente disposta e que ama Deus e que ama o serviço para trabalhar? Tem, mas é Deus. Se Deus não convencer o homem, não há conversão. Se Deus não agir no meio da igreja, não tem nenhum tipo de avanço espiritual. O salmista chega nesse nível de reconhecimento. Nós adoramos, nós honramos a Deus, reconhecendo que a nossa vitória procede dele. Nós honramos e glorificamos a Deus e rendemos louvor a Deus quando reconhecemos que as vitórias, ela vem de um lugar, vem do trono de Deus, vem da ação, da intervenção, da ação de Deus no nosso meio. Irmãos, lá na igreja de Betim, eu não era o pastor, era o seminarista. A igreja experimentou algo assim. Uma igreja mais ou menos do tamanho da nossa, tinha 100 e poucas pessoas. Em um determinado tempo, Deus agiu no nosso meio. Eu me lembro lá das nossas reuniões de oração, tinha mais gente do que tem aqui hoje à noite. Teve um momento da reunião de oração lá, ter 115, 120 pessoas. Para uma igreja presbiteriana, isso é avivamento. Uma reunião de oração na segunda-feira, aproximadamente 120 pessoas. Da igreja com 100 e poucas pessoas, nos domingos, não tinha espaço, aproximadamente 450 pessoas, num espaço curto de tempo.
intervenção de Deus, agir de Deus, não a nós, Senhor, não a nós. Então, irmãos, em todas as suas vitórias, acredite isso a Deus. Em todas as suas vitórias, dê crédito a Deus. Nós estamos falando no âmbito da igreja, mas na sua vida, nas suas vitórias, reconheça, assim como o salmista está reconhecendo, não somos nós, é a Deus. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Eu me lembro nessa igreja, eu contei até a vida de um sujeito. O negócio estava tão assim que gente que eu nunca imaginava na vida que estaria na igreja, estava. Eu estudava em outro bairro, a igreja era a uns 5 bairros mais ou menos da minha casa, eu morava no Jardim Petrópolis, a igreja era no Filadélfia. Aí algumas pessoas do bairro Filadélfia foram estudar lá no Petrópolis, na época concluindo o 2º grau. E eu fiquei acabando conhecendo algumas pessoas, e tinha umas pessoas barra pesada que estudavam lá na igreja, que estudavam lá na escola. E tinha um que o apelido dele era Alma. Um belo dia lá tocando violão, tal, concentrado lá, igreja muito cheia, muita gente, não dava para identificar todo mundo. Um belo dia tal, toquei, peguei o violão, desci, coloquei, virei andando. Quando eu olho, quem está lá no banco da igreja adorando o Senhor? O Alma. Falei, nunca imaginei na minha vida que eu veria esse sujeito aqui na igreja. Irmãos, quando Deus quer agir, e há uma bênção, mas a gente tem que reconhecer isso. Não a nós, mas ao seu nome, Senhor, toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome toda a glória. Eu me lembro quando eu comecei a pregar na igreja, e é engraçado assim, não que eu pregue bem hoje, não que eu pregava mal anteriormente, mas a primeira vez que eu preguei na igreja, eu preguei com desenvoltura. Mas aqui eu sempre fui tímido, mas aqui a gente vai, à medida que a gente vai pregando, você vai tendo uma certa tranquilidade. E no primeiro dia que eu preguei na igreja, eu preguei em termos de tranquilidade, do mesmo jeito que eu estou pregando hoje. Foi algo espetacular, foi algo extraordinário na igreja. Acabou o culto, algumas pessoas falam, não, mas não parece que é a sua primeira vez que você está pregando. E muitas pessoas falando, isso é bom, viu? Aí outras oportunidades que eu tive, outras pessoas falaram a mesma coisa. Não, para mim, sabe aquele apoio moral? Não era tão bom não, mas para dar um apoio, eu falei, não, tipo assim, continua. E falaram 1, 2, 3, 4 vezes. Irmãos, aquele negócio desceu para o meu coração. Falei, eu sou bom mesmo. Ingenuidade, né? Eu falei, eu sou bom mesmo. Irmãos, o frigir desses ovos foi eu ter que sair do seminário durante 2 anos e meio. Deus trabalhando no meu coração. Entrei no seminário com 20 e poucos anos, ia formar com uns 24, 25. Porém, Deus precisava trabalhar comigo algumas coisas. E foi duro a saída do seminário. Na segunda-feira da saída do seminário foi terrível. Porque como a dinâmica da vida era o seminário, saí na segunda-feira do culto, fui para minha casa, acordei na segunda e falei, e agora, meu Deus? O que eu vou fazer? Mas esse período, irmãos, foi um agir de Deus. Eu comecei a trabalhar na prefeitura de Betim, com dependente químico. Eu me aprofundei, estudei algumas coisas e fui tendo um bom entendimento sobre isso. Tive acesso a toda a estrutura, todo o projeto de como montar uma clínica de recuperação para dependente químico, e foi aberta uma porta para mim em outro lugar, para gerenciar, para criar um projeto como esse que a gente tinha aqui em Betim. E organizei, eu falei, sabe uma coisa, eu vou abandonar esse negócio de igreja, de pastor, Deus me livre, e vou caminhar. Aí um belo dia eu cheguei para a minha chefe, que era da minha igreja, falei, minha irmã, eu vou sair daqui do serviço, porque eu arrumei um outro serviço. Ela me falou, fala mais um pouco. Eu falei, não, lá nós vamos fazer isso, nós vamos montar uma outra clínica de recuperação de dependente químico. Usa-se outros termos hoje, né? Esse é um termo mais, hoje em dia eu nem sei mais como está usando, né? Prevenção,
não é contra as drogas, né? É tipo uma prevenção a dependente químico. Apresentei para ela o projeto tal, o salário é bom, vai pagar muito mais. No meio de tudo isso, a irmã pergunta para mim, seu Wilker, a gente tinha muita intimidade, eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim. Ela me pergunta assim, mas do que você está fugindo? Aquela palavra meio que me desmontou. No dia seguinte, escreveu a carta para o conselho, falei, irmãos, pequei. Eu não saí do seminário, não foi por causa de um pecado não, irmãos, foi por divergências. Falei, irmãos, eu pequei, quero pedir perdão ao conselho e quero voltar para o seminário. Escrevi a carta, chegou lá no conselho da nossa igreja. O conselho, uns se emocionaram também, porque a gente tinha muita história juntos. Eles se emocionaram, nos abraçamos. Eu chorei também e voltei para o seminário. Mas isso aqui, irmãos, tem que estar no coração da gente. Toda glória é a Deus. O dia que eu não queria roubar a glória de Deus, mas eu tentei assim, puxar um pouquinho para o meu coração. Eu sou bom, o Senhor me deu uma rasteira e me humilhou para a glória dele. Toda a glória, irmãos, da sua vida, dedique a Deus. Pegue esse negócio que te falarem a seu respeito, pega esse negócio e fala, Deus, está aqui diante do Senhor, é tua. O salmista, no auge do amadurecimento, ele expressa isso, provavelmente depois de uma grande vitória, ele falou, Deus, não é a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da tua fidelidade. Então, acredite, devolva toda a glória para aquele que tem a glória, é o Senhor. Como podemos honrar o Senhor? Reconhecendo que tudo procede e é devolvido para Ele. Exaltado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Acredite, glória ao nome do Senhor. Vem aqui, ministra um louvor abençoado, alguém te elogia, glória a Deus. Vai lá, faça o seu serviço, como o Marcinho, por exemplo, marceneiro, né? Vai lá e constrói algo extraordinário. Constrói algo extraordinário, lindo, e as pessoas falam, não, mas que lindo que você fez. Acredite, glória a Deus. No seu serviço, o Hugo no serviço dele lá abençoa a vida de gente, e alguém fala, não, mas que bênção, dê glória a Deus. Lá no seu serviço, no que você faz, dê glória a Deus. Tantos outros irmãos aqui, tantos outros serviços, renda glória a Deus. Pegue a glória que for direcionada a você e direcione a pessoa correta. Glória só pode ser dada a uma pessoa, a quem merece, e esse é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória sejam dadas somente ao Senhor. Como nós podemos honrar o Senhor? Olha, do versículo 2 ao 8, irmãos, por favor, diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os deuses deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não veem, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos apalpam, seus pés suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta, tornam-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Como nós podemos honrar o Senhor? Irmãos, dando testemunho de quem Deus é. Agora, tem algumas coisas em Deus que você só pode falar depois de você ter vivido verdadeiramente, de experiência, de vivenciar. E quem está relatando isso aqui é um sujeito que sabe quem Deus é. Não é um sujeito que está escrevendo a respeito de um Deus que ele está ouvindo falar que é. Ele está escrevendo e relatando vida lado a lado com Deus. É um sujeito que está experimentado, sabe quem Deus é, tem experimentado Deus da vida, tem vivenciado. E de repente, na construção do salmo, ele fala: toda glória seja dada a Deus. Agora eu vou falar para vocês quem Deus é e onde Deus está. Quem Deus é e onde Deus está.
Ele está dizendo que Deus é invisível, porém é ativo. Ou seja, ainda que a gente não consiga ver Deus, Ele ao longo de toda a história trabalha. Ele é invisível, porém é ativo. Ele está dizendo, agora, os outros deuses são visíveis, porém são inativos. Tem boca e não falam, tem mão e não apalpam, tem pés e não andam, tem ouvidos e não ouvem. Repare a contraposição que ele está falando a respeito do Deus de Israel, a partir um pouco para baixo. Falando a respeito do Deus de Israel é esse, é invisível, porém é ativo. E o Deus de Israel é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É invisível, porém é ativo. É invisível, porém é vivo. O contrário dos deuses de outras nações que estavam lado a lado de Israel. Era visível, porém era morto, é morto. O Deus de Israel é invisível, porém é ativo, trabalha, reage, opera. O Deus de Israel é invisível, porém é vivo. E ele fala, os deuses das outras nações não são assim. São visíveis, porém são mortos. São visíveis, porém não age, não é ativo em hora nenhuma. O Deus de Israel é invisível, porém gera vida, doa vida. Os outros deuses não são assim. E ele vai relatando, tem pés, tem mão, tem olhos, tem ouvidos, mas não faz absolutamente nada. É ativo, é vivo, gera vida. Pelo contrário, olha para você ver o versículo 8, o que ele fala a respeito dos deuses. Versículo 7 diz assim: suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Ele vai dizer, tornam-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ele está dizendo, além desses deuses não gerar vida, ele, pior, ele mata as pessoas. Não que ele vai lá e opera e mata, mas que as pessoas se tornam iguais a esses ídolos, que não têm vida, que não apalpam, que não andam e que não expressam absolutamente nada. As pessoas que adoram esses deuses vão se tornar iguais a eles. Não apenas os que adoram, mas os que o fazem. Um sujeito pode falar, não, eu não adoro, mas eu faço. Aí a Bíblia fala, se você faz, você vai se tornar igual a ele. Vai se tornar iguais a eles. São visíveis, porém não têm vida. E gera morte. Aí está testemunhando, agora o nosso Deus não é assim. O Deus de Israel não é assim. O Deus de Israel de fato está nos céus. Tudo faz como Ele agrada. Tudo faz. Do versículo 8 até o 11, acompanhe comigo a leitura, por favor. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Como honrar o Senhor, declarando que tudo procede dele. Como honrar o Senhor, testemunhando quem Deus é. Como honrar o Senhor? Através da fé, através da crença em Deus, através da crença de que Deus intervém na história. O que está dizendo, ele usando essa repetição que é comum na cultura ou na literatura hebraica. Ele está repetindo como era comum, assim, santo, santo, santo. Esperam no Senhor, confiam no Senhor, aguardam no Senhor. Como honrar o Senhor? Expressando fé, crença nesse Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizendo que a casa de Arão confia, Israel confia, confiam no Senhor os que temem.
Então ele vai estar repetindo para fixar na cabeça das pessoas: nós confiamos em Deus. Isso é declaração de fé. A Bíblia é isso. A Bíblia é uma declaração de que nós cremos em Deus. E o salmista está dizendo: Arão crê, a casa de Arão crê, a casa de Arão confia. O povo de Deus, Israel, confia no Senhor. Aí ele está fazendo esse paralelo entre os deuses das outras nações e o Deus da nação de Israel, que Israel depende e confia em Deus. Porque no final, irmão, se não for Deus, nada acontece, como nós falamos na introdução. É Deus. Aquela igreja que eu disse de onde eu era, onde cresceu de 100 e pouco, passou para 400 e poucas pessoas. A oitava aqui, presbiteriana de Belo Horizonte, que deve ter lá umas 8.000 pessoas, é Deus. E as demais tem que ser Deus. Se não for Deus, é trabalho humano. Acaba aqui, morre aqui, mas agora quando é Deus, está aqui no tempo presente, mas ecoa para a eternidade. Como eu disse, ele está fazendo a sua confissão de fé em Deus. Nós cremos em Deus. Então nós honramos a Deus quando nós falamos: Senhor, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. E é o Senhor que faz a guerra ficar tranquila. É o Senhor, e mais nada e mais ninguém. É só o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que sem essa fé, ela é impossível agradar a Deus. A fé meio que é o combustível para a gente agradar e honrar o nosso Deus. Sem fé é impossível fazer isso. Sem fé na crença da ação de Deus. Como eu disse, aqui está uma declaração de fé no Senhor. Não é à toa que o salmista lá no Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. A ideia é: pessoas confiam em instrumentos, pessoas confiam em poder, outras pessoas confiam no seu próprio conhecimento. O salmista: nós não somos assim. Nós temos uma pessoa, como eu preguei na vigília. A nossa razão de ter esperança, de ter fé, tem nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem nome, é Jesus. Como eu disse, aqui está um sujeito que sabe viver com Deus, é uma pessoa madura, e no seu amadurecimento ele declara confiança total no Senhor. Nós confiamos em Deus, e a igreja tem que vivenciar isso. Crença de quem vai suprir é Deus, de quem cuida é Deus, de quem fecha a porta é Deus. Eu disse um testemunho na sexta-feira. A igreja presbiteriana Laranjeiras, quando estava construindo, compraram lá uma quantidade de ferro, e aquela quantidade de ferro não dava para fazer tudo que era necessário. Chegou os pedreiros e falaram: pastor, isso aqui não vai dar não, isso aqui não dá para fazer nem tipo a metade do que nós estamos precisando. Aí o pastor falou: então comece a fazer, vai até onde dá. E foi pegando os ferros, fazendo as amarrações, montando, fazendo. No final, deu para fazer tudo o que era necessário, e sobrou. E ainda sobrou quase a quantidade que o pastor trouxe. É Deus opera. O Horácio estava dizendo que quando começou a construir essa igreja, não foi Horácio, não parou. O que é isso? É Deus. O problema às vezes é quando acaba um objetivo, a gente para no tempo. Irmãos, igreja anda é pela fé em Deus. O dia que a gente para de exercitar e de vivenciar, a igreja para. Mas depois de tudo acontecido, a gente volta para o versículo 1: não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Irmãos, eu lembro assim, a minha primeira experiência de pastor foi essa, é a minha segunda experiência de pastorear uma igreja. E chegou uma época lá na igreja de Igarapé, e a igreja, quando nós chegamos, tinha 25 pessoas e tinha mais ou menos umas 60 pessoas na igreja. Eu pensei assim: meu Deus,
de onde é que vai vir mais gente para essa igreja? Eu olhando assim ao redor, eu saí assim na porta da igreja, fui olhando para cima, fui olhando para baixo. De onde é que vai vir mais gente para essa igreja? A igreja estava razoavelmente, para os nossos padrões lá, estava razoavelmente cheia. Irmãos, eu nem nunca tinha falado isso para ela, mais ou menos assim, 1 ou 2 domingos depois, um casal, era um casal, uma família, um esposo e esposa e mais 2 filhos. Num ou 2 domingos seguintes, moravam 2 casas acima, eles eram da igreja batista em cima e não estavam mais satisfeitos. Aí me procuraram: pastor, nós estamos querendo mudar de igreja, e nós estamos querendo ir para a sua igreja, para a igreja aqui, a igreja presbiteriana. Chegaram mais 4 pessoas. Fui falando: é isso? Andar pela fé não é andar como os nossos olhos estão vendo, é para além disso. De onde virá, não sei, mas veio. Saímos de lá, 85 pessoas, 82 pessoas, não me lembro. Veio e saiu mais um monte, porque mudou como os irmãos estão mudando. Assim vai acontecer no nosso meio. A gente precisa crer no Senhor. Como nós falamos aqui, ministério infantil, já pensou de ter uns 30 meninos dando trabalho para essas irmãs da igreja? E os irmãos e os diáconos doidos, e o menino bagunçando essa igreja, aleluia, não é? Os presbíteros, tem que chamar até os presbíteros que estão aí aposentados, né? Mas nós precisamos crer nisso, de que Deus age. Perguntaram para o príncipe dos pregadores: por que no culto onde você prega tanta gente converte? Aí ele falou assim: não, é porque eu creio que Deus vai fazer isso. É porque eu creio. Fé é o que o autor está escrevendo. Nós cremos em Deus. Amém? Nós cremos em Deus. Então, irmão, irmã, creia em Deus. Essa crença em Deus ajuda a gente a enfrentar os rojões que vem na vida da gente. Essa crença em Deus ajuda a gente a manter firme na fé no Senhor, a enfrentar as batalhas que vêm. Gente que dentro da igreja às vezes levanta contra a gente, ou a gente é pedra de tropeço para os outros também. Essa crença em Deus ajuda a gente a enfrentar essas batalhas. Essa crença em Deus traz norte para a gente. Essa crença em Deus faz com que a gente vença o pecado, sobressaia, e se cair, essa crença em Deus nos ajuda a vencer e a pedir perdão e a avançar. A igreja tem que crer em Jesus, tem que andar na crença no Senhor, Deus Todo-Poderoso, de que coisas extraordinárias acontecem. O Wesley dando o testemunho dele, menino doido da cabeça. Hoje está mais. Não está 100% não, né? Mas está convertido. Quem imaginou que esse sujeito ia converter? Quem imaginou que o alma também era cobra criada? Quem imaginou que aquele sujeito um dia está na igreja? Mas quem te trouxe? Ninguém não. Eu estava lá em casa, me deu a vontade de vir na igreja atrás do EPA e vim. Um dia um casal lá na igreja falou: eu estava dormindo, sonhei com a porta dessa igreja. E falei para a esposa: eu não sei que igreja que é essa não, mas aquela igreja vai ser a nossa igreja. Sonharam com a frente da igreja. É assim, esse é Deus que opera de forma extraordinária. Converte a mim, você, o Wesley e tantos outros. A igreja vive pela fé. Não é porque tudo está em ordem, não é porque tem dinheiro em caixa sobrando ou faltando qualquer coisa desse tipo. A igreja vive pela fé, o crente vive assim. É na fé do nosso Senhor. É na fé que Gideão pega um número mínimo de gente e vai lá e vence batalhas. É pela fé que
que Senaqueribe tenta invadir Israel e fala: quero ver quem é que vai parar. Aí diz a Escritura que o anjo do Senhor visitou aquele grande exército de Senaqueribe, e naquela noite foi 120, quase 130 mil soldados mortos. É assim que Deus age, e a igreja do Senhor tem que andar assim, e eu quero estar nessa dimensão em nome de Jesus. Como nós honramos ao Senhor quando andamos pela fé, como nós honramos ao Senhor quando expressamos gratidão. Olha o versículo 12 e 13, por favor. Diz assim, irmãos, é tão bom esses dois versículos. O salmista diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Está dizendo assim: Deus tem lembrado de nós. Deus abençoou e abençoará. Irmãos, gratidão. A gratidão, irmãos, ela fecha a porta na cara do diabo. Gente grata é uma bênção. Gente ingrata é uma desgraça. Você pode fazer tudo, agora um dia você não consegue atender, e a pessoa fala assim: você nunca me ajudou. Você já viveu isso aí? É bem provável. Atendeu 99, o 1% você não atendeu. Gente ingrata, não seja assim não. Deus me ajude a não ser assim. Gratidão fecha a porta na cara do diabo, e gratidão, irmãos, é algo que cheira suave até as narinas de Deus. É algo que chega como bom perfume às narinas do Senhor. Já diz o escritor: a ingratidão come os frutos recebidos. A ingratidão come os frutos que chegou lá na sua mesa. Seja grato a Deus. O salmista está sendo grato ao nosso Senhor. Como nós honramos o Senhor? Com gratidão no coração. Como nós honramos ao Senhor? Da proclamação. Versículo 14 ao 16 diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. O salmista está dizendo: ei, o nosso Deus é o Deus dos céus, e que Ele abençoe vocês. O nosso Deus também é o Deus Todo-Poderoso. Os céus dos céus é do Senhor, que fez tudo isso. Está falando: esse é o meu Deus, é esse que eu dou glória, é esse que eu proclamo, é esse que eu confio, é esse que eu sou grato, é esse que eu proclamo, é o meu Deus. Como eu honro ao Senhor? Cantando louvores. Olha o versículo 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Não quer dizer, irmãos, porque a Bíblia diz também sim, que a morte do justo é algo que glorifica, que honra a Deus. O que está dizendo é que depois que morreu, esse momento que tem aqui já não tem mais. Esse momento que nós tivemos aqui de cantar: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Aleluia, ou como nós cantamos no início, o hino 147. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É o que o salmista está dizendo. Nós honramos a Deus, a minha interpretação, né? Nós honramos a Deus cantando louvores ao nome dele. Tinha um irmão lá na igreja de Igarapé, ele falou assim: pastor, eu não canto não, porque eu cantando, eu atrapalho eu cantando. Eu canto tão mal que eu cantando, eu embolo eu cantando. Sabe, eu estou cantando, eu atrapalho eu cantando. Eu prefiro ir só na mente, para não atrapalhar ele. Se eu atrapalho imagina eu cantando, eu vou atrapalhar os outros. Já pensou? O cara canta, ele atrapalha ele mesmo a cantar, ele embola.
Mas se você não é assim, meu irmão, cante. Quem sabe aí tem um Zezé de Camargo preso aí dentro e que precisa cantar. Zé de Camargo foi ruim, né? Estava cantando mal, né? Um Leonardo Gonçalves, né? Cante, celebre ao Senhor. Essa história assim de que quem canta os males espanta, não é verdade. Tem um monte de cantor que morreu de overdose, de depressão. Morreu aquela Whitney Houston, meu Deus, aquela mulher cantando, a gente arrepia. Ela pode cantar dó, ré, mi, podia, né? Que a gente emocionava, não é? No entanto, morreu num quarto de hotel, de overdose. Quantos morreram extremamente depressivos? A diferença, irmãos, não é cantar, a diferença é louvar o Senhor. Aí você pode ser desafinado, que Deus aceita. Pode ser desafinado, que o Senhor aceita, quando é louvor. Ele está falando, depois que morreu, irmão, acabou esse tempo, então aproveite. Louvor gracioso e tão bondoso, como nós acabamos de ministrar o coração do Pai. Cante, apesar das máscaras, celebre o Senhor. É uma bênção isso. Esse louvor, de fato, espanta os males. Esse louvor, de fato, espanta os males. Então, honre ao Senhor, exalte ao Senhor, honre ao Senhor, rendendo glória, de fato, a quem é devido, reconhecendo que tudo procede dele. Honre ao Senhor através do testemunho de quem Deus é. Honre ao Senhor pela fé. Honre ao Senhor através da gratidão. Honre ao Senhor através da proclamação de quem Deus é. Honre ao Senhor através da adoração, cantando louvores, exaltando o nosso Deus, santo, santo e santo e maravilhoso. Amém? Vamos cantar aí o hino 147 novamente? Vamos pegar o pessoal de surpresa aí? Vamos colocar de pé? Vamos fazer isso que o salmista está dizendo, para a gente encerrar esse culto tão gracioso de domingo, cantando que vencendo, vem Jesus, o nosso amado Pai, o nosso amado Rei, o nosso amado Senhor, Deus bendito, gracioso. Cante isso, entendendo que quando seus olhos fecharem, você vai não ter mais oportunidade aqui de celebrar o Senhor. Então cante isso, cante ao nosso Deus, ao Deus santo e bendito, Deus todo-poderoso, não a nós, Senhor, mas ao seu nome toda a glória, por amor da tua misericórdia. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar,
de fiéis servos, lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Obrigado, Pai Santo. Pai, toda a glória seja dada ao Senhor. Quando essa alma sequiosa está diante da voz do Salvador, nós nos reconhecemos ser Jesus o nosso único e suficiente Salvador. Toda a glória seja dada ao Senhor, toda a honra seja dada ao Senhor, porque o Senhor já é vencedor e também nos fez, Pai, ser vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, eu oro pelos teus filhos aqui, Pai Santo. Nós falamos como honrar o teu nome. O salmista vai falando tanta coisa. Tudo é do Senhor. Fale a diferença do nosso Deus e dos outros deuses. Seja grato a Deus. Louve ao nome do Senhor. Proclame quem Deus é. Pai, eu oro pela semana dos teus filhos. É desafiadora, Pai. É vencendo em nome de Jesus cada um dos nossos dias. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe a semana dos teus filhos. Pai, tantos desafios, tantas lutas, dessabores que vêm tentar roubar a nossa paz, perturbar a nossa paz. O mal nos ameaça, a alegria nos roubar, mas venceu Jesus e destruiu a obra do mal contra as nossas vidas. Então, Pai, eu clamo para que essa vitória do Senhor influencie nossa vida, influencie nossa semana, abençoe nossa semana em nome de Jesus. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, até que Ele volte em graça e glória, para que assim como Ele estejamos nós também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Venha durante a semana, na terça e na sexta. Na terça, reunião de oração. Perdão, irmãos, um instante. Vamos orar pelo Arley e pela família aqui, por favor. Um instante. Vamos orar por eles. Eles estão aí de partida. Por favor, vem aqui à frente. Eles estão indo lá para Pará de Minas. O Arley recebeu uma oportunidade de emprego, graças a Deus, e vão abençoar outra parte do corpo de Cristo lá. Estenda as mãos aqui. O Arley tem servido aqui como diácono e a Marcela em vários setores aí, né? Na criança, na projeção, tem abençoado a nossa igreja, e nós rogamos as bênçãos de Deus sobre eles, que seja assim lá também, que Deus frutifique não somente o seu trabalho, particular, de profissão, mas que vai para além, para a vida da Marcela também, que vai para além, que vá para a igreja, que abençoe seu ministério lá onde você estiver. Pai Santo, nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre essa família, Pai.
Pai, nós agradecemos o período que eles passaram aqui, Pai, tantos anos, a gente vê tanto serviço de ambos, ó Pai. Louvado seja o teu nome por essa família. Nós agradecemos tanto, Pai, o período que eles passaram aqui, e o futuro pertence ao Senhor. Não sabemos até quando, ó Pai, continuará lá ou para onde o Senhor os enviar, mas nós queremos agradecer, Pai, todo esse período deles aqui, toda a dedicação, toda a boa ação, tanta coisa que eu vi o Arley fazendo aqui, que eu vi a Marcela também fazer. Deus, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor, mas o Senhor também diz para a gente honrar quem trabalha, honrar quem merece honra, e nós honramos eles aqui, Pai. Ó Pai, eu aqui como pastor da igreja, como presidente do conselho, Pai, eu rogo as bênçãos e os abençoo, ó Pai, para que eles vão em paz, vão na paz ali para essa outra cidade, que eles frutifiquem ali, Pai, para a glória do Teu nome, seja uma bênção ao estadia deles ali. Prepare tudo, abençoe a empresa lá onde o Arley irá trabalhar, a Marcela também, o serviço dela, abençoe, que seja uma bênção, ó Pai. O filho também, o Lourenço, abençoe, Pai, e arruma uma boa escola, que ele cresça, na igreja que seja uma bênção também, no nome de Jesus. Nós, como igreja, como pastor, como presidente desse conselho, eu rogo as bênçãos do Senhor e os abençoo, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe, Marcela, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vão na paz, meus irmãos.